As fontes romanas eles vão indicar o próprio Júlio César no século I a.C. Na obra Comentário de Belo Calico, Comentários da Guerra Gálica, livros 4 e 6. Ali César descreve as suas campanhas na Gália e na Germânia, que aconteceram entre o ano de 58 a 50 a.C. E ali há uma menção desse grupo de suevos. Ele relata que os suevos eram um povo germânico poderoso liderados por um rei chamado Ariosvisto, que ameaçava as tribos gaulesas aliadas de Roma, destacando a sua organização militar, o nomandismo e a resistência à fixação em territórios específicos. Há a afirmação de que os suevos eram divididos em 100 cantões, ou pagi, enviando anualmente parte da sua população para as guerras, enquanto o resto cultivava as terras. Já na fase do Império Romano, as fontes que vão entre os séculos I e III d.C., Tácito, na sua obra Germania, sobre a origem e localização dos germanos, ele escreve a etnografia dos povos germânicos, descrevendo seus costumes e a sua forma de organização. E aqui também aparece o elemento suevo, que é identificado como um dos maiores grupos da Germânia, habitando uma vasta região entre os rios Elba e Oder. Esta obra diferencia os suevos das outras tribos germânicas, destacando seu penteado distintivo, cabelos torcidos em um nó chamado Nodus suébicos, e menciona subgrupos associados aos suevos, como os semononos e os marcomanos. E aqui já começam os estereótipos, achar que esses suevos do século II ou III da nossa era seriam iguais aos suevos do século V, usando o mesmo tipo de arranjo de cabelo, torcido com nó, que ficava ali do lado. Então, isso aí é um momento, é uma impressão de um autor, de um escritor, naquele período. E como estamos sempre falando, eis o problema dos anacronismos. Plínio o Velho, no século I d.C., na obra Naturalis Historia, ou História Natural, livro 4, ele descreve a geografia da Germânia e também faz a menção de suevos, classificando-os como um dos principais povos da Germânia Magna, associando-os a regiões florestais e pantanosas. Cláudio Ptolomeu, no século II d.C., na sua obra Geographia, que aborda o mapa geográfico daquele mundo conhecido, também menciona os suevos, localiza-os na região do Elba e menciona subgrupos como os Senones e os Longobardos. Dião Cássio também, na sua obra História Romana, em que relata as guerras romano-germânicas, menciona os suevos em conflitos entre estes e o Império Romano durante o reinado de Augusto e Tibério. Já para os séculos IV e VI, temos a obra de Ammianus Marcellinus, Res Gestae, que o historiador descreve o século IV, incluindo invasões ditas como bárbaras, e ali aparecem os suevos, participando das invasões da Gália em 406, cruzando o rio Reno junto com vândalos e alanos. Osórios, no século V, na sua obra Historiarium Aliversum Pagano Libri VII, a história contra os pagãos, conta que se faz naquele momento após o saque de Roma em 410, e tem um viés cristão nessa obra. Ele menciona a migração dos suevos para a Espanha em 409 e o seu estabelecimento na Galécia. Sidônio Apolinário, no século V, na obra Cartas e Poemas, que tem um contexto sobre um nobre galo-romano que testemunhou as invasões bárbaras. Eu cito muito essa palavra bárbara, apesar de não ser correta, mas era como os gregos e os romanos entendiam aqueles que eram diferentes deles. Polinário, ele fala sobre suevos e descreve conflitos entre eles e os visigodos na Espanha. Também nesse século V, Idácio, na obra Chronicon, em que ele era bispo na Galécia e testemunha ocular do reino dos suevos, e vai detalhando a consolidação do reino suevo na Península Ibérica, as suas alianças, as suas guerras internas e a conversão destes ao catolicismo. Gregório de Tours, no século VI,
na sua Historia Francorum, a história dos francos, descreve a queda do reino suevo após ser conquistado pelos visigodos em 585. Isidoro de Sevilha, na sua obra Historia Gotorum Vandalorum et Suevorum, a história dos godos, dos vândalos e suevos, ele menciona, numa espécie de resumo, da história do reino suevo na Espanha, destacando a sua cristianização e assimilação pelos visigodos.